Olá, tudo bem? Eu vim aqui acabar com a minha procrastinação, pelo menos tentar, né? Há anos eu venho tentando gravar esse vídeo e sempre eu adio. E quando a gente decide, realmente acontecem N coisas para atrapalhar, para não dar certo. Mas vamos tentar agora, né? Quem sabe? Esse vídeo aqui é para deixar o meu testemunho de espiritualidade e também sobre como eu conheci a ressonância harmônica do professor Hélio Couto. Primeiramente, eu quero deixar claro aqui que eu não tenho autorização para usar o nome dele em nada, tá? Apenas estou deixando aqui o meu testemunho, a minha vivência, o que eu descobri com a ressonância harmônica, os efeitos dela na minha vida. Isso é uma questão pessoal, particular minha, nada tendo a ver com o professor Hélio, certo? Qualquer dúvida que você tiver, entre em contato com os canais dele, ele tem canais oficiais. E nunca assista os vídeos pela internet, YouTube, sempre procure assistir os vídeos pelos canais oficiais dele, que tem à disposição aí o site pessoal dele. Ele tem canal no Telegram, tem canal no YouTube, tem, eu acho que tem, salvo engano. E tem outros meios, né, através do site dele, que você pode estar também tirando qualquer dúvida. Ou, se eu puder colaborar também de alguma forma, deixa aqui embaixo do vídeo a sua pergunta, as suas questões, as suas dúvidas, que a gente também tenta, né, saná-las através do nosso curto e pouco conhecimento, né, diante da magnitude que é o professor Hélio. Então, vamos lá. Não tem como eu falar disso se eu não voltar atrás um pouquinho na minha história, na minha infância, para contar para vocês, esclarecer até o caminho que eu percorri até chegar à ressonância harmônica. Então, desde muito pequena, eu sempre tive um contato muito grande com a espiritualidade. Sempre me foi passado desde novinha, desde bebê, de criança, esse contato mais íntimo, né, com a Bíblia, através da minha avó. Então, todas as vezes que ela ia, que a gente ia, né, eu, meus irmãos, meus primos, pro sítio, né, dormir lá, posar, como se diz aqui no interior, vamos posar lá na casa do avô, da avó. Então, meu avô vinha a cavalo, buscava a gente ia a cavalo com ele, imagina a trajetória. Bom, chegando lá, com certeza já era noite, né? E sempre vinha a vozinha, colocava todo mundo para tomar banho, depois a gente gostava de colocar aquelas camisolonas dela para dormir e tal. E aí vinha a vozinha com a Bíblia na mão. Primeiro ela acendia um quadro, ela tinha um quadro, a coisa mais linda de Nossa Senhora na parede. E tinha vários anjinhos em volta, então a hora que ela acendia, aquele quadro ele se iluminava e aquilo chamava muito a nossa atenção, porque eram luzinhas coloridas, estrelinhas, sabe? Um quadro muito bonito da história de Nossa Senhora Aparecida. Muitos de vocês já devem ter visto, ou já devem ter presenciado esse quadro em algum local, porque é um quadro antigo muito... tem uma força visual muito, muito, muito interessante. E com certeza ele é usado em várias partes do nosso Brasil, né? Porque é a própria história de Nossa Senhora Aparecida que tem a ver com aquele quadro. Nossa Senhora no alto, embaixo tem o rio, os pescadores e tal. Bom, ela contava sempre pra gente aquela história de Nossa Senhora, como que ela surgiu aqui no Brasil, em toda aquela história que a gente já conhece. Mas eu não tô aqui pra falar sobre essa questão, tô aqui pra contar que através dela foi que a gente foi introduzido na fé, né? Então ela pegava a Bíblia, quando a gente deitava todo mundo na cama, e a gente ia dormir, então ela pegava a Bíblia, ela lia passagens, ela explicava, e a gente tinha toda a paciência do mundo para ouvir. E depois disso, com certeza ela cantava aquelas músicas religiosas que alguns de vocês devem conhecer, e a gente acabava pegando no sono. E assim, dia após dia, a gente foi crescendo, evoluindo na fé, né? Sempre
trazido de uma maneira simples, sabe? Sempre elucidativa, ela sempre procurava mostrar fotos, o que ela tivesse ali em casa, né? Livrinhos, o que ela tivesse para poder ilustrar de uma forma melhor, né? Porque criança, então ela acabava se utilizando disso para poder, então, introduzir a gente nesse universo aí invisível. Bom, eu, na verdade, decidi gravar esse vídeo porque a minha vida deu uma virada de cabeça para baixo. Eu venho procrastinando há muito tempo, deixando para lá, achando que não é importante. Eu acompanho muitos canais na internet, no YouTube, muitos sites, tem muitos livros. Então, eu sempre deixo para lá, falar, para que eu vou dar meu depoimento se já tem N depoimentos na internet. Mas depois que eu comecei a estudar a física quântica, cada um tem sua energia, cada um tem o seu testemunho e nenhum é igual ao outro. Então, cada um tem suas particularidades e cada um de nós passa por suas experiências pessoais. E por isso que eu decidi não procrastinar mais, porque tudo que nos é dado, nos é cobrado em dobro. Todo mundo sabe disso, né? Será cobrado. Então, negar a nossa realidade também é uma maneira de procrastinar, né? Então, a gente precisa tentar evitar isso ao máximo. Eu queria que esse vídeo fosse curto, mas eu tenho certeza que ele vai ser bastante longo, então eu peço que vocês tenham um pouquinho de paciência comigo, porque para mim está sendo um momento bastante delicado, tanto na minha vida pessoal, particular, quanto agora aqui me expondo, né, para cada um de vocês que vai assistir esse vídeo. Espero contar com a paciência e o amor de cada um de vocês. Então, a gente não pode fugir daquilo, né, procrastinar, fugir daquilo que a gente, vamos se dizer, escolheu para viver aqui na Terra. Então, cada um nasce com um propósito, né, de vida, um objetivo, uma meta, a gente escolhe tudo isso. E não adianta a gente fugir. Eu tentei fugir daqui, tentei fugir dali, mas fica aquela vozinha, aquele, né, no subconsciente, te cobrando, te pedindo. E por mais que você tente mudar o caminho, por mais que você não queira aceitar, uma hora você é vencido, com certeza. Então, de acordo com o que o próprio professor nos ensina, existe um débito e um crédito, existe uma causa e um efeito, existe um karma e um dharma. Então, se a gente não fizer, se a gente não procurar realmente viver como Jesus viveu, a gente nunca vai progredir, né? Então, além da gente estudar, trabalhar e ajudar, a gente também tem que seguir Jesus, né? Seguindo Jesus, a gente vai conseguir chegar de uma maneira mais fácil até o todo, né? Até Deus, até o infinito, até o universo, seja o nome que você quiser dar. Então, essa é a minha trajetória de espiritualidade, como eu estava dizendo, começou desde a infância, né? E o interessante é que eu sempre gostei de ler. Eu sempre tive curiosidade de pesquisar as coisas, de ler. Então, na minha infância, eu gostava, sabe, desses momentos com a minha avó. Eu gostava de estar ali presente, olhando as figuras. Eu me interessava pelas histórias. Eu gostava de aprender as orações, o nome dos santos. Então, cada um de nós percorre um caminho, e esse é o meu caminho, o caminho que eu percorri até chegar onde eu estou hoje. Então, depois da minha infância, quando eu entrei na adolescência, eu me mudei de cidade. Eu morava numa cidade do interior, a qual eu moro hoje, mas eu me mudei para Santo André, né, na Grande São Paulo, Grande ABC.
E lá em Santo André eu vivi bastante coisa legal, muitas experiências interessantes, porque era uma cidade grande, era um mundo totalmente novo. Imagina uma caipira do interior saindo, né, da cidade pequenininha ali com 1.500 habitantes aproximadamente e indo para uma cidade gigantesca, né? Então, lá eu aprendi muitas coisas, aprendi com as minhas amigas, aprendi sozinha, aprendi pesquisando, sempre gostei de estar indo em biblioteca, de pegando livros e lendo, sempre me interessei por esses assuntos, só não estudei muito antes, porque desde os meus 12 eu trabalho, então eu estava ali sempre no período da manhã na escola e no período da tarde trabalhando, então eu tinha livre o período da noite. Então era onde eu buscava pesquisar, ler e conversar com os meus amigos, procurar aprender mais, tentar evoluir, né, como ser humano. Tá, não foi só isso. Eu morava em um prédio, né, bem no centro da cidade. Então, assim que eu descia do prédio, eu passava pela calçada, tinha um clube, né, e na lateral desse clube tinha uma banca de revistas. Então, sempre que eu passava por lá para ir para a escola, que era o caminho, né, de eu ir para o colégio, sempre que eu passava por lá, eu parava nessa banca de revista e procurava ler, sabe, as capas de revista, procurava ver quais eram os assuntos, os que me interessavam mais. Então, eu sempre buscava parar ali, né, quando eu recebia meus salários, desde muito nova, buscava comprar essas revistas, às vezes aquelas revistinhas da Capricho ou algumas outras que tinha na época que eu não me recordo o nome, mas que sempre traziam assuntos interessantes, né? E que com tudo isso eu ia descobrindo um outro universo. Então, através de às vezes de uma reportagem, de uma história, de uma indicação de um livro, então eu pegava e ia atrás, né, para poder descobrir o que tinha naquele livro, o que tinha atrás daquela história, tal. Bom, foi através então disso, de uma dessas experiências que eu tive com um desses gibis ou revistinhas, que eu descobri o livro O Segredo. Então, desde muito nova, com 12, 13 anos, eu descobri o livro O Segredo, eu comprei o livro O Segredo, eu li o livro O Segredo e, assim, não existia ainda internet naquela época, não existia uma coisa avançada, assim, pessoas com, pelo menos que eu tinha acesso, não, pessoas com conhecimento, né, nessa área, que pudesse realmente nos ajudar, né, que viesse a nós, explicasse tal, como que era essa experiência, né, com a espiritualidade, com a expansão de consciência. Interessante que até eu morava na cidade do próprio Hélio Couto e nunca soube dele, nunca tive acesso a nada dele e nunca tive acesso a nenhum livro dele, porque realmente não existia na época, né? Talvez fosse uma época, pelo que eu estudei do Hélio Couto, era uma época que ele ainda trabalhava, que ele estava iniciando as descobertas dele também na física quântica. Então, por isso eu não tinha acesso a nada disso. Bom, descobri no livro Segredo, eu li o livro Segredo, e aí eu tinha aquela vontade interna, sabe, de servir a luz, de inspiração, de querer mudar o mundo, de querer ser mais contribuição, aquela coisa que vem de dentro, aquela coisa que vai se formando no seu interno, no seu interior. E eu passei por tudo isso. E foi muito mágico, muito gostoso. E sou muito grata a cada pessoa que passou pela minha vida, que me ensinou, que me fez evoluir como ser humano, como pessoa. E depois disso, fui descobrindo alguns outros livros, né, que eu ia lendo. Livros mais
Tinha uma banca que eu me lembro que era mais de tipo de Allan Kardec, livros, né, de não católicos, porque eu era católica, mas eu comecei a ler, né, alguns livros, Violetas na Janela, Laços de Família, acho que era, N livros, da Zíbia Gasparetto, vários autores. Bom, enfim, quer dizer, de uma certa forma eu comecei a estudar, né, outros tipos de religião. Bom, passou a minha adolescência, né? Aí quando você vai ficando mais velho, né? Então vão surgindo outros problemas na sua vida para você resolver. E aí você acaba deixando um pouquinho dessa parte da espiritualidade de lado. E conforme eu acabei deixando, né? Eu parei um tempo de estudar, com essas minhas pesquisas, porque eu não tinha ajuda, não tinha muito incentivo e vivia assim totalmente zero espiritualidade. Bem isso. É muito triste essa parte, essa fase, porque assim você começa a viver as coisas da vida, né? As coisas da terceira dimensão, as coisas do mundo, e acaba deixando as coisas de Deus de lado. Mas com essa minha fase de adolescência eu comecei a sair, comecei a ir para barzinhos, para baladas, tal. E vivi tudo isso também, porque eu acredito que tudo isso faz parte do nosso aprendizado, do nosso crescimento, da nossa evolução espiritual, pessoal. Então, acredito que nada é perdido, tudo acontece no momento que tem que acontecer. E com isso a gente foi evoluindo e tal. E de repente, eu tinha uma vida excelente, né? Meu pai ganhava muito bem, tinha um trabalho que realmente dava uma liberdade financeira para ele incrível, e ele começou a gastar exageradamente. E acho que ele perdeu um pouco do controle da coisa e acabou isso se tornando, acho que, um monstro dentro da cabeça dele. E ele, em dado momento, ele tinha alguns problemas de saúde, ele acabou vindo a falecer. Daí a minha vida sofreu uma grande transformação, da água pro vinho. Foi foda. E é isso aí. E eu tive que superar, tive que ser resiliente. Começou então a minha grande batalha. Foi com a morte do meu pai que eu comecei a evoluir e vim evoluindo e tô até hoje nesse estágio de evolução. Então, do dia para a noite, a gente que morava num apartamento no centro da cidade, a gente teve que devolver esse apartamento e morar numa casa de favor, como dizia minha mãe, no pé da favela. Sem nenhum tipo de julgamento, nada disso. Mas é a realidade, é o que eu vivi. Então, eu tive que... E aí a minha vida, você imagina, espiritual, eu comecei a tentar ir na igreja, né? Mas assim, não tinha uma pessoa que pudesse me direcionar, eu não tinha parentes lá naquela cidade, então tudo se tornava mais difícil, né? De eu poder acessar certos tipos de consciência. Então eu precisava trabalhar, eu precisava dar todo o salário para a mamãe, pagar as dívidas, colocar as contas em dia. E com isso tudo a gente cresce e evolui muito, aprende muito a questão lá do financeiro, a honrar as contas, a honrar as dívidas. E no final pagamos todas as pessoas que meu pai ficou devendo. E surgiu uma outra oportunidade na minha vida de um trabalho aqui no interior. Eu teria que voltar para o interior. Para mim foi uma fase muito difícil de decisão,
Eu precisava fazer uma escolha. Ou eu ficava lá, porque eu já tinha um trabalho lá, um emprego lá, estava noiva e eu tinha que decidir se eu queria continuar lá com a minha mãe, meus irmãos, com este trabalho, com este noivo, ou se eu largaria, deixaria tudo isso para recomeçar uma outra vida no interior, ou seja, para mim era uma regressão, regredir, voltar para o interior, naquela vidinha monótona, naquela cidade, né, com pouquíssimos habitantes, onde não se cresce nem espiritualmente, e nem mentalmente, nem não se evolui nada. Nesse meu interessante ponto de vista na época. Bom, decidi, optei porque a minha mãe me cobrava muito e era uma oportunidade bem legal. E eu peguei e vim, voltei para o interior, deixei tudo, deixei noivo, deixei trabalho, deixei a família e me joguei no desconhecido. Vim porque a gente tinha casa aqui ainda, e vim morar sozinha, então eu tinha que me virar para cozinhar, lavar, passar, tive que aprender, fazer muitas coisas sozinha. Tinha uma pessoa que me ajudou muito, que foi uma pessoa que Deus mandou, acho, na época para mim, evoluir espiritualmente, né? E ao contrário, né? E no sentido contrário a tudo aquilo que eu tinha um ponto de vista interessante na época. Essa pessoa me introduziu, me ajudou muito na questão espiritual, cuidou de mim, cuidou do meu irmão, que depois de um ano que eu estava aqui, o meu irmão também quis voltar, morar aqui no interior. E aí eu trouxe meu irmão de volta e ele veio morar comigo. E na época, eu adolescente, jovem ainda, não tinha muita noção direito do que era cuidar, né, de um irmão, de uma pessoa. E essa moça que trabalhava aqui, então, comigo, me ajudou muito. Me falava muito sobre Deus, sobre a Bíblia, e a gente tinha altos papos durante a madrugada. A gente virava noites conversando sobre Deus, sobre as experiências dela com Deus, sobre as minhas experiências, né? Então, foi uma fase bem legal, né, de apoio que eu recebi. Depois de muito tempo, essa minha amiga veio a falecer. Bom, aí passamos aquela fase de adolescência, tal, baladas, festas aqui também. E eu comecei a fazer faculdade, aí já diminuiu bem, né? E aí você vai já evoluindo, crescendo espiritualmente, né? Crescendo como pessoa, adquirindo novos conhecimentos. E minha mãe acabou voltando para cá, depois de um tempo, depois de 4, 5 anos que eu estava aqui. Ela acabou retornando para o interior. Depois, ela acabou tendo algumas doenças, né, enfrentando aí algumas doenças, e foi aonde que eu me apeguei mais com Deus, com a espiritualidade. Eu comecei a querer buscar incessantemente, descobrir, né, a vivenciar os tais dos mistérios insondáveis. Pois é. Eu quis muito isso, eu busquei muito. Tudo começou através, então, a minha mãe passou por essa fase difícil aí de doenças, e a gente sempre frequentando médicos com ela, levando em médicos. Então, chegava naqueles hospitais, várias pessoas doentes, vários sofrimentos, vários testemunhos. Então, tudo aquilo ali que você vê te choca e te faz parar, te faz pensar e te faz enxergar que existe um outro mundo, né? Que não é só aquele mundo de alegrias, de prosperidade, de baladas e festas e diversão.
Existe também esse outro mundo, um mundo de dor e sofrimento, um mundo... E não adianta falar que, eu não vou passar, porque vai, todos nós vamos passar, porque uma hora as coisas dão certo, né? Enquanto tudo tá dando certo, enquanto tudo tá fluindo, é gostoso demais, enquanto você não tem preocupação, não tem outras coisas para lidar, você vive a sua vida de uma outra maneira, de um outro ponto de vista, de uma outra dimensão, podemos dizer. Só que, né, chega dado um certo momento na vida que você passa por situações difíceis, complicadas. E nesse momento com a minha mãe, certo dia veio uma moça aqui que eu já conhecia, né, da cidade. Ela fazia nossa unha, tal, aqui mesmo em casa, muito amiga nossa. E ela veio um dia aqui, depois a gente acabou se afastando, né, porque a gente se mudou. Também ela fez algumas coisas que não eram condizentes, né, com a nossa amizade mais, então a gente acabou se afastando. E depois desse tempo, depois que a minha mãe passou por isso, o que chegou no meu ouvido foi que essa pessoa tinha mudado muito, tinha se transformado, era uma outra pessoa, estava muito ligada à igreja, fazia oração pelos doentes, e foi então quando a gente decidiu chamá-la para fazer uma oração para minha mãe, e ela acabou vindo, fez aquela oração e aquilo tocou demais meu coração. E eu comecei a estudar o comportamento dela, né? Vi que ela realmente era outra pessoa, tinha se transformado. E aquilo começou a tocar meu coração. Eu comecei a tentar entrar novamente na espiritualidade, né? Querer descobrir as coisas, como que ela se transformou, qual era o testemunho dela. E realmente, certo dia, ela foi ver como estava minha mãe, a gente estava até num sítio, e ela foi até lá para saber como que ela estava. E ela comentou, não, agora eu vou sair daqui, vou na igreja que eu tenho que fazer uma oração, vou diante do Santíssimo e tal. E na hora bateu aquela vontade, aquele desejo de ir junto, né? Aí eu falei para ela, eu vou junto, eu posso ir junto com você, você me leva? Ela, pode, claro. Aí fui junto, aí foi aí, né? Então a gente chegou diante do sacrário, diante do Santíssimo, e ela se ajoelhou, e eu nunca tinha visto essas coisas assim de perto, né? Nunca tinha acessado assim, as orações que ela fez diante do Santíssimo, as adorações, né? Os louvores, os cânticos. Então tudo aquilo me encantou demais, e eu entrei, mergulhei profundamente de cabeça em tudo isso. Foi até que eu fui descobrindo, né? Aí comecei a comprar livros da Igreja Católica, livros dos dogmas, livros das aparições, as histórias de Nossa Senhora, as aparições. Comecei a investigar tudo isso, né? Trazer à tona, buscar realmente estudar e conhecer de fato, vivenciar, né? Aquele lado espiritual, vivenciar na minha carne. Eu precisava conhecer, eu precisava saber o que era aquilo, como que se dava aquilo, de onde vinha aquilo, né? Aquela tamanha força, aquela tamanha luz, aquela espiritualidade, aquela... é indescritível, não, eu só sabia que eu queria sentir aquilo, né? E eu comecei então a pesquisar livros, comprei muitos livros, estudar. Então eu passava noites em claro, noites eu não dormia, noites lendo
os livros. E aquilo é um amor, uma coisa que quanto mais você lê, mais você quer ler, mais livro você quer comprar. Então um livro te leva a outro livro, que 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 te leva a mais, né? Querer saber mais, querer viver mais experiências, querer saber mais. Então você começa aquela pesquisa incessante, você quer vivenciar aquilo. E aí você começa a descobrir muita coisa, e é um turbilhão de sentimentos, e eu não estava mais aguentando, era muita coisa para mim, muita coisa, muita informação, muita coisa vindo, e eu querendo mais, e eu pedindo mais, e até que eu não aguentei mais, eu fui procurar um padre na cidade que eu morava, fui procurar uma direção espiritual. E acabou que fui lá, conversei com ele e tudo. E ele falou que ele sim me dava a direção espiritual, sim. Mas depois que eu estava vivenciando, eu buscava muito o Sacrário Santíssimo, adoração, muitas horas do meu dia, assim, e me dedicando a isso. E aí até que veio, né, um dado momento que ele não achava certo tudo aquilo, achava que era um exagero, que não precisava daquilo, então foi me tirando, né, daquele caminho, assim, né, que eu tava incessantemente louca, eu tava querendo mais, mais e mais, e descobrir mais, e saber mais, e me dedicar mais, e buscar mais, e então eu me aproximei mais dessa moça, e com isso ela também foi me indicando alguns livros, algumas orações antigas da igreja, e eu fui pesquisando, buscando, até que eu encontrei um livro de uma consagração a Nossa Senhora, e quando eu li aquilo, para mim fez total sentido, porque eu já tinha uma ligação desde a infância, né, com a Nossa Senhora, e eu pesquisava muito a vida dos santos, né, como que eles eram, como se dava, como que era aquela experiência pessoal deles com Cristo, com Deus, com Jesus ali na Eucaristia, diante do Santíssimo, e aquilo eu ia na Canção Nova, eu ia em Aparecida, eu ia em retiros espirituais, eu ia tudo que tivesse ligado à Igreja Católica na época que tinha, eu me dediquei, eu fui, eu busquei. Então eu assistia muitas palestras do Padre Léo e de outros padres, Padre Rodrigo Maria, Padre Paulo Ricardo, e me consagrei a Nossa Senhora, né? Não me arrependo, sou uma filha amada dela, e é até difícil para mim falar sobre isso, porque é um amor imenso que eu tenho por Nossa Senhora, porque ela me acompanhou, me direcionou. Isso é um assunto para outro vídeo, que talvez eu faça, né? Porque tem pessoas que se interessam até por Nossa Senhora, outras já não, mas quem sabe eu faço, vamos depender da direção aí que esse vídeo, né, tomar. E aí eu me consagrei a ela e vivi coisas assim, os mistérios insondáveis. E aí eu cheguei em dado momento assim da minha vida que realmente era um mistério. Tudo que eu busquei, tudo que eu li, parava em certo momento. Parava nos mistérios insondáveis. Dali para frente a igreja não explica mais, dali para frente ninguém fala mais nada, dali para frente nenhum santo explica, dali para frente nenhum dogma, nenhum livro, não encontrei nada que se aprofundasse. E aí, com essa consagração, como é uma consagração, você tem que vivenciar coisas, orações antigas,
dogmas antigos da igreja, aquilo começou a trazer para mim muitas perguntas que não eram respondidas. E eu comecei a enlouquecer procurando respostas e não achava, e procurava aqui, procurava ali, e nada. E tentava que esse grupo de consagrados, tentava buscar e algumas coisas eram respondidas sim, mas sempre com superficialidade, nada com profundidade. E aí eu comecei então a buscar outras doutrinas, outras religiões, algo que pudesse realmente explicar aquelas dúvidas, aquelas perguntas, né? Os tais dos mistérios insondáveis, né? Então eu queria vivenciar na minha carne verdadeiramente, pesquisar por mim, descobrir por mim mesma. Não queria escutar mais de pessoas me explicando, pessoas me dizendo como fazer, pessoas querendo me limitar, né? Dizer que era muito, não precisava de tudo aquilo. Eu não queria mais ninguém, eu queria descobrir por mim mesma. Então, através da doença da minha mãe, fui pesquisando e busquei, né, em outras religiões, as respostas que muitas vezes eu não encontrei na católica, né? E descobri o amor incondicional. Tive meu encontro pessoal com Jesus diversas vezes e, assim, só tenho a agradecer essa fase da minha vida, porque foi uma fase de total expansão e evolução como ser humano. Tudo isso que aconteceu são as nossas sombras, né? Então a gente precisa limpar tudo isso, e foi através dessa doença da minha mãe, através dessa pessoa que entrou na minha vida, que me trouxe todos esses conhecimentos, né? Mas que também me trouxe a limitação em dado momento na minha vida. Depois de tudo isso, eu comecei, como era um grupo, né, de consagrados, eles seguem religiosamente aqueles dogmas estabelecidos, né, na igreja em tempos de outrora, né, em tempos antigos. Em latim, a missa é celebrada e as orações, né, proclamadas em latim, e muitas vezes também, como que eu vou colocar isso aqui? Não é desprezo ou querer se achar melhor que os outros, não. É um lado assim que eles acreditam que apenas a religião católica é a certa. Então, muitas vezes desprezam os protestantes. E aí eu comecei a me perguntar, né, se Deus é amor, se Deus é um para todo mundo, então por que desprezar certas pessoas, por que desprezar certas religiões e por que achar que só uma é certa? E realmente começou a vir um turbilhão de perguntas e dúvidas na minha cabeça, e por que eu tenho que desprezar certo tipo de pessoas, e por que eu tenho que fazer, e por que, e eu comecei a me indagar, me questionar, e comecei de novo uma outra busca incansável de tentar compreender tudo isso, e buscar outros paradigmas, outros entendimentos. Busquei, né, muitas vezes
é até engraçado, porque a pessoa vem te questionar, vem te perguntar uma coisa e você já tem a resposta, aquilo vem, aquela consciência vem, aquela resposta vem, e às vezes você acaba até se questionando muito, né? E eu peguei e fui realmente iniciar de um outro ponto de vista a minha nova jornada, a minha nova caminhada, que foi quando eu comecei a descobrir a física quântica e a estudar física quântica, mecânica quântica, e a entender porque o universo é assim, porque as coisas são assim, e comecei a buscar, pesquisar, e começou a vir muitas consciências, e as respostas que eu buscava começaram a ser respondidas, e comecei a praticar muita meditação, que isso que eu já fazia, né, dentro da própria religião do catolicismo, nas minhas adorações, nas minhas, como eu posso dizer, diante do Santíssimo, nas minhas meditações, né? Então, isso eu já fazia, mas eu comecei a fazer de um outro patamar, de uma outra, não sei, de uma outra maneira, de uma outra forma, de um outro ponto de vista, de uma outra espiritualidade, que na verdade não é uma espiritualidade. A física quântica realmente ela é uma expansão de consciência incrível, é inexplicável. Eu me encontrei, todas aquelas perguntas, as dúvidas que eu tinha, tudo foi respondido de um outro ponto de vista, de um outro momento na minha vida, de uma outra forma, de uma outra experiência, e que foi incrível. E acredito eu que foi uma época que se falava muito em gratidão, 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 e eu queria realmente saber o que era essa tal gratidão. E eu comecei a pesquisar então o que era gratidão, descobri a gratidão como um método através da Márcia Luz, fiz os cursos dela, né? Me aprofundei muito, né, nos cursos sobre gratidão com ela, e depois fiz outros N cursos, fiz método CIS com Paulo Vieira, fiz o Ponopono, e fiz Co-Criador Milionário, que é Elaine Orives, e fiz cursos e palestras e livros e N outras coisas, e é uma vida de estudo, é uma vida de pesquisa, é uma vida de evolução. E certo dia, não sabia nada a respeito do professor Hélio ainda, estudava tudo isso, mas não conhecia. Certo dia, olhando algumas fotos antigas da Elaine Ourives, eu vi uma foto, me chamou a atenção uma foto dela, que ela estava sentada na mesa estudando com vários livros assim, lendo, né, de cabeça baixa, estudando, e eu vi um livro, na foto tinha um livro escrito Hélio Couto. E daí foi eu, a curiosa, pesquisar como sempre na internet, Hélio Couto. Pá! Explodiu a física quântica no meu... Aí que se abriu o universo para mim, e eu comecei a estudar, a ler, a pesquisar, e foi vindo tudo muito rápido para mim, muito incrivelmente, de uma maneira que eu não sei explicar, que eu não sei colocar aqui. E daí então eu descobri o site, fui pesquisar o que era ressonância harmônica, como se dava tudo aquilo, e me apaixonei, e realmente aquilo me puxava, era como se fosse um imã, e eu queria saber mais, eu queria descobrir mais, eu queria assistir mais, eu queria mais, buscar mais, ter mais acesso, ter mais consciência, ter mais inteligência, ter mais sabedoria, ter mais tudo para buscar, para entender, porque era tudo muito novo, muito diferente, mas ao mesmo tempo
era tudo que dizia na religião, mas de um outro ponto de vista. Quer dizer, eu já estava avançada ali, né? Mas de uma outra perspectiva eu teria aquele conhecimento, né? Agora. Então, passagens bíblicas que a igreja interpretava de uma certa maneira, a física quântica interpreta de um outro ponto de vista, de uma outra maneira. E aquilo tudo era muito legal, aquele universo que eu estava descobrindo, e eu queria saber mais. E foi aí que eu resolvi, comecei assistindo algumas palestras no próprio YouTube sobre o professor Hélio, assisti muitas e muitas e muitas e muitas. E depois procurei o site, né? Depois do que eu tinha uma noção do que era a ressonância harmônica, que era a unificação com o todo, né? De uma maneira assim perfeita. E aí eu quero isso para mim, eu busquei isso, eu escolhi, e eu fui no site, eu fiz meu cadastro, eu fiz o caminho das palestras, eu assisti os mais de 130 vídeos dentro de um mês, desesperadamente, dia e noite, e os vídeos têm aproximadamente em torno de 3 horas e meia, tem vídeos de até 4 horas, e assim, super me dediquei. Foi o período que eu mais me dediquei. Foi um mês cravado, de noite, aquilo, e querendo saber mais, buscar mais, conhecer mais. É uma loucura, é uma coisa inexplicável, você não consegue, é um imã que te atrai. Tá certo que muitas pessoas, que ele usa muita programação neurolinguística, muitos falam bioquineses e outras coisas mais, mas é um vasto conhecimento, é inexplicável, é só você passando por aquilo, escolhendo fazer para você ter noção do que é, para você vivenciar aquilo. E assim, quando eu decidi, quando você decide por aquilo, quando você faz a escolha, eu começava à noite ouvir os vídeos, né? E a noite inteira ouvindo vídeo, a noite inteira ouvindo vídeo, a noite inteira. E aí eu comecei a dormir num quarto separado do marido, dos filhos. E a noite inteira ouvindo vídeo, a noite inteira ouvindo vídeo, me dedicando. Esses vídeos ainda não eram os do caminho da palestra, né? E depois que eu realmente decidi, começaram as catarses, como dizem, né? Catarses. E é isso aí que aconteceu na minha jornada. E eu escolhi, eu fui atrás, eu me dediquei, eu fiz. E assim, nesse período foi um período que eu me separei do meu marido. Eu fiquei nesse um mês só assistindo essas palestras e buscando conhecimento, buscando evolução, buscando meu crescimento. E com certeza foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque é um conhecimento, não é apenas para espiritualidade, para sua evolução como pessoa, como ser humano, é um conhecimento de vida que inexplicável, nem se a gente vivesse 100 anos, 100 vidas, igual diz o professor Hélio Couto, a gente morre, volta, nasce de novo, vive tudo aquilo de novo, enquanto você não aprende, você volta e vive de novo, e de novo, e de novo. Então eu queria aprender, porque eu não queria mais voltar para essa vida e aprender tudo do zero de novo. Então eu queria tentar buscar a evolução de todo quanto é forma, de tudo quanto é jeito. E foi o que eu tentei fazer. E busquei isso profundamente mesmo.
E N catarses, né? Começaram muitas dores de cabeça inexplicáveis, o tempo inteiro. Dor de cabeça, dor de cabeça, dor de cabeça. Parecia que explodia a minha cabeça. Meu Deus. Muita dor de cabeça. A separação do meu marido. Muita coisa rolou até que eu consegui terminar esse caminho das palestras. Muita coisa aconteceu aí nesse período e eu vou citar para vocês agora um pouquinho. Quando você vai fazer o pedido da sua primeira onda, né, o pedido da ressonância harmônica, você tem que responder um questionário, entrar em contato no site, né? Primeiro você entra em contato no site, e aí você se cadastra no site, você vai assistir todos os vídeos, fazer o caminho das palestras, vai assistir o livro, ler o livro Mentes Informadas e outros N livros que ele indica. E aí sim você vai entrar em contato com eles através do e-mail das pessoas que são autorizadas, né, a te direcionar ali. E eles vão estar te enviando por e-mail um relatório, umas perguntas que você tem que responder para você fazer o pedido da sua primeira onda. Então, vou citar algumas perguntas aqui. Então, as primeiras perguntas sempre são relacionadas a seu nome, seus dados pessoais, né, profissão, endereço, CPF, se mora no Brasil ou não, há quanto tempo você já conhece esse trabalho da ressonância, se você leu os livros, se você assistiu a série do Caminho das Palestras. Aí eles pedem para você estar explicando, né, com poucas palavras, o que você entendeu a respeito do Caminho das Palestras, porque muitas pessoas acham que é para adquirir carro, casa, apartamento, como fala o professor, e realmente não é. É uma ferramenta de expansão espiritual, de união perfeita com o todo. Então, eu respondi, né, de forma bem sucinta, que é uma iluminação espiritual para a união perfeita com o todo. E depois eles pedem para você fazer um breve relato sobre você, né? Também perguntam por que a RH, a ressonância harmônica, não é psicoterapia, porque ela não foca nos problemas, assim foca na expansão de consciência para resolver os problemas, né? Então, eles perguntam a respeito também da sua saúde física, né? Como está, se você faz algum tipo de tratamento médico, toma algum tipo de remédio, e como está o seu emocional. E eu estava vivendo ali, naquele momento, um turbilhão de coisas, mas eu estava numa paz interior inexplicável. Eu tinha certeza que era aquilo que eu tinha que fazer naquele momento. Então, hoje eu analiso assim, que Deus criou tudo aquilo, aquele momento que eu tive que vivenciar, experienciar. Então, foi criado tudo aquilo, aquele caminho que eu tinha que seguir, aquele caminho que eu tinha que trilhar, tirou as pessoas que precisava tirar do meu caminho na época, colocou pessoas novas no meu caminho e para que eu pudesse trilhar, então, de uma maneira linda e perfeita, como eu acho que foi. E é isso. Perguntam também a respeito dos nossos projetos de vida, da nossa vida profissional, as nossas dificuldades, e aí eu coloquei um pouco de dificuldades, né, materiais, né, como todas as pessoas. Espirituais eu não tinha muitas, porque eu já estava bastante evoluída espiritualmente, desde de novinha, como eu contei para vocês aí, eu vinha nessa busca aí, né, de crescimento espiritual. E aí chega então, né, ele pede para que coloque os seus pedidos, o que você deseja obter com aquele trabalho, o que você deseja melhorar na sua vida,
e as demais informações que você deseja incluir ali, né? E aí ele pede, se você não sabe ainda o que pedir, né, para você ler novamente o livro Mentes Informadas, tal, para ter uma maior iluminação, um maior entendimento ali sobre o que é realmente. Então, eu assisti muitos vídeos na internet, muitos depoimentos a respeito do que pedir na primeira onda, o que pedir na segunda onda, o que pedir na terceira onda, e aquilo foi me deixando louca, e eu fui anotando o que eu ia pedir, o que ia vindo assim para mim, o que eu deveria pedir, e eu fui anotando tudo. E quando eu vi no final desse caminho das palestras, porque eu ia assistindo as palestras, e de acordo com aquela palestra vinha uma nova informação, vinha uma nova consciência, eu corria, anotava, eu quero pedir isso, eu quero pedir aquilo. E no final, quando eu concluí tudo, li os livros, concluí o caminho das palestras, eu realmente tive a minha iluminação espiritual, assim, né? Até na hora de eu fazer o pedido, eu coloquei, né, que eu tinha elaborado uma lista com N itens para serem pedidos na minha RH, né, ressonância harmônica. Porém, durante o estudo do caminho das palestras, eu cheguei à conclusão que todos os pedidos que eu pudesse incluir lá, né, eram somente pedidos do ego, pedidos da carne. Então, se eu estivesse em contato com um todo, uma união perfeita ali entre eu e o todo, eu tenho certeza que ele me ajudaria, porque Deus é amor, né? Deus é bom o tempo todo Deus é bom, e ele jamais deixaria uma filha abandonada sem nada. Então eu tenho certeza que a união perfeita com ele era o necessário ali naquele momento, era tudo que eu precisava para aquele momento, colocar na ressonância, né? Então eu tinha certeza que ele estaria me guiando ali, né, nos melhores momentos da minha vida, no que eu precisasse, eu não seria jamais abandonada. Então eu pedi, né, que eles com certeza suprisse todas as minhas necessidades terrestres de ser humano, mas que o que eu realmente... Então, o que eu pedi ali naquele momento, né, para mim, na minha RH, na minha primeira onda, foi para que ele incluísse meus 2 filhos e que, por gentileza, buscasse a união perfeita com o todo. Era isso, esse foi o meu pedido, meu primeiro pedido da ressonância harmônica com o professor Hélio Couto, foi a união perfeita com o todo, né? Então, e agradeci ele, né? E dizendo ao final que Deus capacita os seus escolhidos, e essa era a minha certeza. Esse é o meu testemunho, o meu primeiro vídeo sobre a RH, e depois com certeza eu farei mais outros vídeos da minha segunda onda, terceira onda, o que eu pedi, o que eu consegui evoluir, e vou contar certinho para vocês, tá bom? Beijos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, ficou bastante longo, mas eu precisava fazer isso porque, de uma certa forma, tudo que me foi dado me será cobrado, e tem sido me cobrado muito isso repentinamente nos meus pensamentos, na minha cabeça. Gravo o vídeo, você deve esse vídeo, gravo o seu testemunho. Esse é o momento, e eu sempre venho adiando e tentando não fazer, e a sua vida vai tomando certos rumos não muito agradáveis, porque você está realmente negando aquela realidade que você está vivendo, não dando o seu testemunho, não sendo condizente com aquilo que você se predispôs a fazer ali. Então, se nós estamos aqui na Terra para colaborar, para ser luz, né? Então vamos ser paz, amor e alegria. E através disso, então, espero que através do meu depoimento eu consiga, se eu atingir um único coração, já para mim basta, já foi atendido
o requisito aí, né, de estar colaborando, né, com o nosso testemunho de vida aí. Então, eu vim aqui, através desse vídeo, deixar de lado a minha procrastinação, deixar de lado o meu ego, as minhas inseguranças e tentar, de alguma forma, poder colaborar com alguns de vocês, com quem se interessa pelo assunto, com quem está buscando crescer e evoluir espiritualmente, né, conforme eu também estou. E é isso aí, a gente está aqui para buscar estar em contato com as vivências de Jesus, né? Usar as experiências que ele teve aqui na Terra, a gente também usar. E nada cresce, nada chega até Deus se não for através de Jesus. Então, através de Jesus, a gente pode então chegar à união perfeita com Deus, com o todo. E é isso aí. Agradeço a cada um de vocês pela paciência, pela colaboração, por assistir. E se você sentir no seu coração, tenho certeza que também será para você um caminho de muita luz, muita paz, amor e direção espiritual. Até o próximo vídeo. Obrigada, gente.